Olá, seja bem-vindos ao canal Estudo Bíblico e Lectio Divina. Aqui você poderá aprender e aprofundar o conhecimento bíblico com o estudo do Evangelho do dia e receber reflexões práticas para realizar a Lectio Divina. Sabe, quando a gente pensa na Anunciação, geralmente vem à mente aquela imagem serena, de paz, não é? Uma cena quase etérea. Mas, se formos olhar com atenção o Evangelho de Lucas, ele nos diz que Maria ficou, na verdade, profundamente perturbada. E é aqui que está a pergunta central do nosso estudo de hoje. O que será que havia naquela saudação do anjo que provocou nela não medo, mas uma reflexão teológica tão profunda? Vamos mergulhar nisso juntos? Olha, para a gente entender a grandeza do que aconteceu, primeiro a gente precisa entender o cenário, onde tudo isso se passa. Lucas, o evangelista, não nos leva para o centro do poder religioso, para Jerusalém. Não, ele nos leva para bem longe, para Galiléia, uma região que era vista como a periferia da periferia, sabe? E lá, no meio dessa região marginalizada, ele escolhe um vilarejo que era, para todos os efeitos, insignificante. Nazaré. Pensa num lugar minúsculo, com mais ou menos uns 150 habitantes na época. Era um lugar tão pequeno, tão obscuro, que você não encontra uma única menção a Nazaré em todo o Antigo Testamento. E é justamente dali, desse nada sociológico, que Deus decide começar o evento mais importante da história da salvação. Percebe? Esse contraste absurdo entre a pequenez do lugar e a grandeza do anúncio, essa já é a primeira grande mensagem que Lucas nos dá. E aqui tem uma coisa que é simplesmente genial na escrita de Lucas. Ele era um historiador muito cuidadoso, então nada ali é por acaso. Ele não joga os fatos de qualquer jeito. O que ele faz? Ele constrói a narrativa como um díptico, sabe? Como aquelas obras de arte em duas partes. De um lado, o anúncio ao sacerdote Zacarias, lá no templo. Do outro, o anúncio a Maria, numa casa simples. Ao colocar essas duas cenas lado a lado, ele faz com que as diferenças entre elas gritem. Elas falam muito mais alto do que qualquer semelhança. Então, vamos olhar para esses contrastes. Pensa só. Zacarias, um sacerdote, homem, no lugar mais sagrado que existia, o Templo de Jerusalém. E Maria, uma jovem, uma moça, numa casa qualquer, num vilarejo esquecido. O obstáculo de Zacarias é a esterilidade. É um grande obstáculo, claro, mas Deus já tinha resolvido isso várias vezes na história de Israel, com Sara, com Ana. Já o obstáculo de Maria é a virgindade. Isso era algo totalmente novo, sem precedentes. E o mais importante de tudo, a resposta. Zacarias duvida e por isso fica mudo. Já Maria, ela acredita, e a fé dela abre as portas para que a palavra de Deus se torne humana. Ok, agora a gente vai mergulhar fundo. Vamos para o coração da nossa análise exegética. Para a gente não ficar só na superfície do texto, a gente precisa dar uma olhada em 3 palavrinhas em grego que Lucas escolheu a dedo, com uma precisão de cirurgião. Pense nelas como as chaves que vão abrir o cofre do tesouro teológico que está escondido nesta passagem. A primeira palavra é kecharitomene. A gente costuma traduzir como cheia de graça, certo? Mas isso é muito mais profundo. No grego é um tempo verbal específico, um particípio perfeito passivo. O que isso quer dizer na prática? Significa que uma ação foi feita nela, no passado, por Deus, e o resultado dessa ação continua presente, de forma permanente. Não é só um elogio, tipo você é graciosa. É quase como um novo nome, uma nova identidade. Deus a encheu de graça de um jeito tão completo que a agraciada se tornou quem ela é. É por isso que ela se perturba. Ela está tentando entender o que significa esse nome, essa identidade que o anjo está revelando. A segunda palavra é episkiase. Lembra que Maria pergunta, mas como isso vai acontecer? A resposta do anjo é que o poder de Deus a cobrirá com sua sombra. E essa palavra, cobrir com a sombra, não é só uma imagem poética, bonita, é uma palavra carregada de teologia. É o mesmo verbo que a gente encontra lá no Antigo Testamento, na tradução grega, para descrever a Shekinah, aquela nuvem luminosa da presença de Deus que descia e cobria a Arca da Aliança. Então, o que Lucas está dizendo aqui, sem deixar nenhuma dúvida, é que Maria é a nova Arca da Aliança. Ela é o lugar onde a presença viva de Deus vai habitar aqui na Terra. E aí vem a resposta de Maria. A terceira palavra, genoito. A gente traduz como faça-se. Só que cuidado, isso pode soar como uma resignação passiva, né? Tipo, tudo bem que seja. Mas não é nada disso. No grego, é um modo verbal chamado optativo, que expressa um desejo forte, um consentimento ativo e eficaz. É como se ela dissesse sim, que isso aconteça. Eu quero com toda a minha vontade que isso se realize em mim. É o ponto mais alto de uma liberdade humana que diz sim e colabora com o plano de Deus. Bom,
Com essas 3 chaves em mãos, a cena toda ganha uma nova luz, uma profundidade incrível. A Anunciação deixa de ser só um diálogo entre um anjo e uma mulher. Ela se revela como uma verdadeira epifania, ou seja, uma manifestação da Santíssima Trindade agindo na nossa história. Repara só na dinâmica da Trindade que aparece no texto. Primeiro, a gente tem o Pai, que é a fonte de tudo, é ele quem enviou o anjo iniciando o plano. Depois, vem o Espírito Santo, que é o agente que torna tudo possível, aquele que virá sobre ti. E por fim, o Filho, que é o presente, o dom, aquele que vai se encarnar e será chamado Filho de Deus. Fica claro, né? A nossa salvação é uma obra de todo Deus Trindade. Agora, vamos focar um pouquinho mais nesse sim de Maria, no consentimento dela. Porque, veja bem, isso não é um detalhe qualquer na história, é um momento chave, é o instante em que a liberdade de uma pessoa, uma liberdade curada e elevada pela graça de Deus, se torna parceira dele na redenção do mundo. É o oposto exato, o contraponto perfeito daquela desobediência lá do início da história. O Concílio Vaticano II, num documento importantíssimo chamado Lumen Gentium, resume isso de um jeito brilhante. O ponto central é este: Deus não força a salvação. Ele não impõe, ele propõe e fica esperando a livre cooperação de uma criatura. A fé e a obediência de Maria são essa cooperação. É isso que permite que o plano de Deus vá em frente. Onde Eva disse não à vontade de Deus, Maria diz sim e desata um nó. Mas todo esse nosso estudo, essa análise, não teria sentido se ficasse só na teoria, não é? A palavra de Deus não é um texto antigo para ser dissecado. Ela é viva e ela fala com a gente hoje. Então, para fechar, vamos pegar tudo isso e levar para a nossa oração, usando os passos da Lectio Divina. Então vamos lá. O primeiro passo é a Lectio, a leitura. Vamos simplesmente ouvir a voz do anjo nos dizendo: não temas, pois encontraste graça diante de Deus. Deixa essa frase ecoar aí dentro. O segundo passo é a meditatio, a meditação. Agora a gente se pergunta com sinceridade qual é o medo que hoje está me paralisando, onde é que eu me sinto perturbado sem conseguir seguir em frente. O terceiro passo é a oratio, a oração. Vamos tomar emprestadas as palavras de Maria e fazer delas a nossa resposta. Eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A gente entrega para Deus aquele medo, aquela situação, dá o nosso faça-se concreto do dia. E por último, a contemplatio, a contemplação. Aqui a gente só precisa ficar em silêncio, sem esforço, sem tentar produzir sentimentos. Apenas descansar, ficar sob a sombra do Altíssimo e confiar que Ele pode gerar vida nova onde a gente acha que é impossível. Percebe? A Anunciação não é só uma história bonita do passado. É um convite que continua sendo feito hoje. Deus continua enviando a sua palavra, procurando um coração aberto para recebê-la. E a pergunta que esse evangelho deixa no ar para a gente é justamente essa: qual é o sim concreto que Deus está pedindo a cada um de nós? Hoje, siga o canal Estudo Bíblico e Lectio Divina nas redes sociais.